Oi, gente. Hoje vamos tentar bater um papo sobre o ciúme, né? Acho que no último vídeo aí eu falei sobre a inveja e o ciúme, e aí eu falei que eles eram primos, que eles eram parentes, né? São parentes no sentido de que todos dois advêm da nossa insegurança, né? A inveja, a gente se sente insegura achando que a gente não vai conseguir ter o que o outro tem. E aí a gente fica desejando aquilo, né? E no ciúme a gente tem medo de perder aquilo que a gente acha que a gente tem. Então, nesse sentido, eles são parentes e todos dois são emoções desequilibradas que nós temos, mas que fazem parte da gente. Né? Nós estamos ainda muito longe da perfeição, mas estamos trabalhando para isso. Então, o ciúme, eu até cheguei a falar que o que acontece? A inveja ela é mais dissimulada. É difícil da gente admitir que tem. Ninguém gosta de dizer, eu sou invejoso. Ninguém assume isso. O ciúme não. O ciúme, engraçado, né? Parece que quem sente, não todos, tá? Mas tem gente que sente até um certo orgulho de dizer, sou ciumento mesmo. É carioca, então. Só mesmo tem ciúme, achando que assim, que aquilo é porque ele tá cuidando do que tem, né? Então, há essa diferençazinha. Mas vamos tentar falar até espiritualmente do ciúme, o que acontece. Que não é brincadeira não, sabe? A gente pensa que é uma coisa boba que só tá aqui, mas não. Olha só, nas projeções, quando a gente faz projeção, você começa a ver aquilo que você está, né? Eu vou explicar. Você, quando se desprende, você vai justamente para a dimensão da frequência que você se encontra. Então, se você não estiver bem, o que você vai encontrar do lado de lá? Pessoas tão desequilibradas quanto você, que estão ali vibrando na mesma faixa, tá? Então, o ciúme, o que acontece? Na inveja, você está lançando aquela energia, mas talvez até por você não admitir, por você não falar, né? Embora a força do pensamento também muitas vezes vai atrair outras consciências que vão tentar sabotar o sucesso daquela pessoa ou aquela coisa que você está invejando lá daquela pessoa, vão tentar sabotar a vida dela. Mas o ciúme ele é mais explícito. A gente demonstra, a gente fala. E isso vai atraindo um monte de consciências, um monte de espíritozinhos que estão na mesma frequência, que estão aqui pertinho da gente e que vêm juntinho para ajudar a botar lenha na fogueira. Vou contar para vocês, vou começar contando uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a namorar o meu marido muito novinho, eu tinha 18 anos, era totalmente insegura, apesar dele ser 18 anos mais velho do que eu, mas eu era extremamente ciumenta. Taurina, já viu, né? Os taurinos aí de plantão vão me xingar, mas é verdade, gente. Nós que nascemos sob esse signo, que tristeza, mas eu tô trabalhando nisso. E já trabalhei bastante, tá? Já melhorei muito meu ciúme. A maturidade faz a gente crescer. Mas eu era muito novinha. E nós fazíamos faculdade juntos. E ele era o galã da faculdade, né? Era bonitão, charmosão. As professoras todas davam em cima dele. Mas era incrível, sabe? Não era maluquice, paranoia de ciumenta, não. É verdade, a coisa acontecia. Só faltavam sentar no colo dele. Imagina, né? Aí, nessa época, eu morava com meu pai ainda. E, assim, ele terminava a faculdade e ele me dava carona, me levava em Niterói, que meu pai morava em Niterói. Aí, numa sexta-feira, Dia Internacional do Perdidão, né? Ele me deu um perdido lá na faculdade que a gente se desencontrou. E eu voltei para Niterói de ônibus muito possessa, porque aquela semana tinha uma professora que tinha dado em cima dele direto. Era professora de processo civil, processo civil. Aí eu voltei para casa, né, com a cabeça fervilhando. Eu digo, pô, ele sumiu para eu poder sair com a professora, sei lá, aquelas coisas de ciúme. Tá. Aí dormi. Nessa época eu já fazia as projeções desde pequena, mas eu nem tinha noção de nada disso, de espiritualidade, do que era, nada disso. Aí dormi.
E sonhei, né? Sonhei. Eu já tinha me projetado, né? Mas naquela época eu achava que era só sonho. E aí eu sonhei que eu pegava, ele estava entrando num motel, eu vi o carro dele, vi ele, tudo direitinho, e ele estava com a tal professora dentro do carro. Olha só, entrando num motel com ela. E eu ficava com tanta raiva, que eu chegava perto dele e brigava, falava com ele e tal. E ele usava um cordão de ouro pesadão, que era o xodó dele, um cordão de família, que tinha uma medalha de São Jorge, que tinha passado de geração em geração, uma história mais ou menos assim. E ele tinha um xodó danado com aquele cordão. E eu, na minha raiva, né? Olha só, o nível que eu estava vibrando, gente. Eu devia ter, eu não tinha 18 não, eu devia ter uns 20 anos nessa época. 21, eu estava terminando a faculdade já, mais ou menos. E eu fiquei com tanta raiva, que eu cheguei perto dele e falei: tá bom, você vai me trair, tá me traindo, mas você não vai ficar com isso. E arrancava o cordão dele. E eu estava nesse ambiente, eu lembro assim que eu estava cercado mesmo de pessoas, de espíritos, né? Que era no meu sonho, na época eu não tinha consciência, que era projeção. Uma vibração bem ruim mesmo, assim, eu estava com a turma da pesada. Tanto que na época, como eu não tinha noção de nada, eu até imaginei que fosse espíritos, espíritos não, eu imaginei que fosse assim, bandidos. E quando eu acordei, a sensação que eu tive era essa, entendeu? Que era que eu estava numa turma muito ruim. Também não, nem me sentia assim bem, mas era aquela coisa, eu estava numa vibração tão pesada, tão ruim mesmo, que aquilo para mim, esse é o perigo. A gente se sente até bem fazendo aquilo, é como se fosse uma vingança na hora. Né? Você está vivenciando aquilo mesmo, você está externando toda a tua raiva, todo o teu ciúme doentio. Aí acordei, devia ser umas 3 horas da manhã, com o meu marido batendo na porta do meu pai. Não sei como é que ele fez lá para burlar o porteiro, que era um prédio que nós morávamos, e ele tocando a campainha. Quando eu abri a porta, a criatura estava toda rasgada, tinha, sei lá, tinha brigado com ele, tinha arrancado os botões da camisa, ensanguentado, com a cara esfolada e sem o cordão. Coitado. Com uma história mais estapafúrdia do outro mundo que vocês possam imaginar. Que ele tinha saído da faculdade, foi me esperar, mas isso 3 horas da manhã, gente, eu saí da faculdade 10 e pouca, né? E que ele tinha saído da faculdade, foi me esperar lá fora, e que aí os caras roubaram o cordão dele, que ele brigou. Uma história lá do Arco da Velha que eu já nem lembro mais, de tão mentirosa, não dava para acreditar. Já nem lembro mais porque era uma história ridícula, assim, daquelas que subestimam legal a nossa inteligência. O que a criança estava fazendo, eu não sei. Eu sei que eu devo ter, com o meu ciúme, atraído outras consciências, né, que adoraram fazer aquilo. Devem ter influenciado. De repente, eu me projetei mesmo. Se ele estava na porta do motel, eu nunca vou saber, nem vocês, porque até hoje ele nega isso de pé junto, né? Mas, de alguma forma, eu atraí essas consciências, né, que estavam vibrando ali igual, que estavam pensando da mesma forma, e devem ter influenciado uns miliantezinhos encarnados que estavam na área para fazer o servicinho por mim. Deve ter sido isso. Gente, boazinha também não sou, né? Eu devo ter sido bem ruinzinha. Agora eu tô melhorando um pouquinho. Mas em outras encarnações eu também. Meus amigos do plano espiritual também eu tenho unzinhos que são barra pesada, entendeu? Eu tenho que me policiar, porque de vez em quando. E ele já teve muitas outras histórias que depois eu até conto pra vocês também. Porque eu tô rindo, brincando, mas é uma coisa séria. A gente tem que policiar muito o nosso pensamento, sabe? Porque a gente não tá aqui sozinho, nós não estamos sozinhos mesmos. Acreditem nisso.
Então, quando você vibra mal, quando você pensa mal, você está atraindo coisas para junto de você, pessoas, espíritos desencarnados para junto de você, que pensam igual. Então, olha a responsabilidade. A gente pode tá até provocando com os nossos pensamentos alguma coisa desse tipo, tá? Com esse processo que eu expliquei. Você, em projeção, eu estava do lado de lá, encontrei a turma da pesada e eles resolveram influenciar quem estava próximo para fazer a besteira e a coisa rola. Então, a gente tem que pensar direitinho. Você imagina uma pessoa ciumenta, nível 100, ele é bem ciumentão mesmo. Num acesso de ciúme, o que ele vai atrair para perto dele? Você imagina os espíritos que estão ali ao redor, naquela mesma faixa, desencarnados? Quantos já não mataram por ciúme? Quantos já não se mataram por ciúme? Né? Quantas coisas horríveis já não aconteceram pelo ciúme? E essas pessoas que desencarnaram estão por aí. Se você vibrar igual, se você pensar igual, vai vir tudo pro teu lado. Sinto lhe informar, mas acontece. Entendeu? E vai atrair essas consciências que elas vão tentar influenciar, por quê? Não por maldade, muitas não fazem nem por maldade. Elas fazem porque acham que estão certas. É como aqui. Se eu tô numa crise de ciúme, e aí eu falo com uma amiga que tá mais equilibrada, uma pessoa que tem um pouco mais de discernimento, o que ela vai dizer? Ah, Meire, não é nada disso. Ele tá chegando tarde porque ele tá trabalhando. Teu marido coloca tudo em casa, ele é um bom pai, ele é um cara trabalhador, tá difícil, a gente tá vivendo uma crise, ele tem que se esforçar, sabe? Coisas assim, que vão tirar aquelas minhocas enormes da tua cabeça. Mas se você encontra uma outra amiga que também é ciumenta, às vezes não é nem por maldade, mas ela vai dizer, pô, brincadeira mesmo, o cara deve estar te sacaneando igual o meu, eles não valem nada, esses caras, não é assim, né? Somos cornas. Mas a gente vai encontrar gente que vai falar também isso pra gente, né? Então, do lado de lá é a mesma coisa. Se eu estiver bem, se eu estiver equilibrada, numa crise de ciúme eu já estou desequilibrada, né? Mas se eu procurar me manter bem e eu tiver autoconsciência, né? Tiver autoconhecimento suficiente para perceber que eu estou mal, parar um pouquinho e pedir ajuda para os bons amigos, para os espíritos melhorzinhos, para a rapaziada melhor, vir me socorrer. Me tira disso, por favor, tira esses pensamentos da minha cabeça. Faz assim, parar num canto mesmo e fazer uma prece, reza até um Pai Nosso. Mas para afastar isso tudo de dentro de você, dos teus pensamentos, e afastar também aqueles que possam se aproximar pela sua vibração. Gente, a gente consegue sair disso, entendeu? É só a gente, principalmente, se conhecer. Quando perceber que você está tendo um ataque de perereca por ciúme, né, para um pouquinho e pensa na responsabilidade que aquilo pode acarretar, né? Pensa porque a coisa é séria. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de consciência das coisas como acontecem, é por isso que eu tô aqui vindo contar essas coisas todas para vocês, porque foi assim que eu fui crescendo, né? Eu hoje já tô um pouco mais madura, não vou dizer que eu não tenha perdido meu ciúme, não, de vez em quando ele tá piso na bola, né? Perdi bastante o meu apego com as coisas materiais, e hoje em dia eu não sou tão ciumenta com as minhas coisas não, já fui mais. Né? Mas hoje, até porque sobre a gente ter, agora vamos falar um pouquinho do ciúme, das coisas materiais em si, né? Eu fui aprendendo ao longo da vida que a gente tem exatamente aquilo que a gente tem necessidade de ter. Tudo que eu tenho agora aqui é que eu tenho necessidade, eu preciso ter essas coisas à minha volta. São as coisas que eu preciso ter para crescer, tá? Então eu tenho que saber fazer bom uso disso. Para quê? Para que amanhã eu não passe necessidade, né, de conhecer, eu não venha ter necessidade de não ter para poder crescer. Embolei?
Nós temos aquilo que exatamente na medida que a gente precisa para caminhar, precisa para crescer. A gente está aqui para aprender a compartilhar, a gente está aqui para aprender a amar, aprender a ser solidário, generoso, né? Então, se você começa a dividir o que você tem, as coisas que você possui, se você compartilha na boa, você não vai ter necessidade nunca de passar pela dificuldade de não ter, né, para você poder entender o outro lado da moeda. Eu vejo assim, sabe? Eu sempre vi assim. E isso também ajuda a gente até a curar a nossa inveja, tudo. Você começa a ver o mundo de uma outra forma, né? É você aprender mesmo a ser grato a tudo que você tem e a fazer o melhor uso daquilo que você tem aqui, de todas as maneiras, né? Então, com isso, você começa a praticar o desapego. Você começa a entender que também nada disso é nosso. É engraçado, né? Nada é nosso. A gente está. É como se fosse um empréstimo. Emprestam pra gente trabalhar em cima daquilo que nos oferece, né? É lógico que nós nos esforçamos sempre para ter uma vida mais confortável, isso tudo é válido. Realmente, não é ficar sentado esperando que caia do céu, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente vai se esforçando, trabalhando até mesmo, né? Que a gente está aqui na Terra, e as coisas vão acontecendo, as coisas vão vindo para a gente na medida que a gente vai precisando ter mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso. E olha, gente, eu posso dizer assim que em toda a minha vida eu nunca passei necessidade, nunca. Graças a Deus, graças aos meus amigos, eu acho que essa lição eu estou aprendendo direitinho. Então eu estou passando isso para vocês porque, assim, às vezes as pessoas não sabem nem o porquê de acontecer os reveses na vida. Faz uma autoanálise, pensa direitinho se você soube dividir. Isso pode acontecer até comigo amanhã. Não estou dizendo que não possa acontecer, porque às vezes a gente pisa na bola mesmo, né? Mas eu procuro me esforçar ao máximo para dividir mesmo o que eu tenho, sabe? Para poder proporcionar às outras pessoas a alegria de ter também, né? Então, meninos, eu acho que era isso. Ai, meninos e meninas, eu sempre uso meninos e vem me criticar. Tá bom, então, meninada. Aí também essa semana falaram que era pra eu não usar meninada. Tô perdida, tô lascada. Gente, vim aqui para passar isso para vocês, tentar falar um pouquinho do ciúme, o quanto ele pode acarretar coisa ruim na nossa vida. A gente tem que trabalhar nisso. Espiritualmente também, o que eu já vi através do ciúme. E é a gente vigiar e orar o tempo todo. E ter conhecimento, né? Ter o autoconhecimento, sinceridade no autoconhecimento, a gente saber reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para ir aos pouquinhos corrigindo, né? Eu espero ter passado alguma coisa para vocês com a minha experiência, né? E eu tenho outras coisas assim também que eu já passei, e em projeção já vi, devido ao ciúme mesmo, né? E de atrair, não só em projeção, não. Às vezes até aqui mesmo. Você começa a falar tanto que você atrai e a coisa acontece, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. A mesma coisa, ciúme de mãe com filho, né? Mãe com filho, filha, você vê depois, fica uma sogra insuportável e não sabe por quê. Mas é o medo, né, que a gente tem de perder o amor, achar que a gente não vai ser amada. A gente tem que acreditar na gente, na nossa capacidade, acreditar em tudo e ter certeza que, assim, que nós estamos aqui realmente para nos relacionarmos. Nós estamos para aprender a conviver com o outro. Tudo isso que a gente passa e o outro que nos ajuda a crescer, né? Não adianta a gente só colocar a culpa no outro, mas ele também é ferramenta para proporcionar o nosso crescimento. Então, a gente que tem
aquelas criaturinhas do nosso lado que provocam o nosso lado nefasto. Não fiquem com raiva delas. Elas estão nos ajudando a crescer. É assim que a gente tem que pensar. Gente, fiquem com a luz. Um ótimo dia para todo mundo. Sabe, mais uma vez eu estou muito grata pela oportunidade de poder fazer alguma coisa.